Eu criei um stand capaz de derrotar o Goku e o Saitama com apenas um golpe, mas mesmo assim esse stand ainda é fraco. Bom, se você tá curioso para entender que stand é esse, ou talvez o stand que é inspirado em Hakui, ou então no stand que é inspirado em Cyberpunk Underground, você vê o vídeo certo. Bom, senta aí, fica confortável, porque você está aqui agora no Anime Show 94. Eu sou o Rick e vamos embarcar nessa grande loucura. A ideia desse vídeo é utilizar a inteligência artificial para criar os stands enquanto eu cuidaria da parte dos poderes, de como ele funcionaria, de qual seria a classificação desses stands. Bom, esse vídeo ele foi inspirado naquele canal lá, que ele trouxe um vídeo exatamente assim, utilizando a inteligência artificial para criar também os stands e fazer tudo isso. Bom, eu achei a ideia muito criativa, muito legal, então decidi trazer também para o canal. Mas que, para de certa forma diferenciar um pouco dele, já que meu canal é de anime em geral, eu não vou utilizar músicas geralzona, tá ligado? Eu vou utilizar músicas de anime e OSTs também, ends, esse tipo de coisa assim, pra dar um nome aos stands. Bom, então eu espero que você curta e comente aí qual é o melhor stand pra você. Bora pro vídeo. Bom, então indo pros stands, a gente tem aqui no primeiro lugar Dramatic Love, que é uma referência à música Love Dramatic, que é de Kaguya-sama, abertura de Kaguya-sama. Para ativar o poder desse stand, o usuário teria que ter contato com a vítima que ele estava querendo afetar. A partir desse contato, basicamente o stand ia começar a seguir essa vítima, começar a seguir essa pessoa. E ele faria com que todas as pessoas em volta, em um raio, que eu não defini muito bem, mas podia ser um raio de 5, 6 metros, começassem a se apaixonar por essa pessoa, por essa vítima. Mas um amor doentio, seria uma paixão doentia, uma paixão que basicamente as pessoas brigariam entre si, tentariam várias coisas só pra pegar essa pessoa só pra si, tá ligado? Rolaria briga, rolaria pegando a vítima, levando pra outro lugar, basicamente seria uma loucura, seria algo interessante de se ver em Jojo também. E basicamente essas pessoas brigando entre si, mas não se importariam com o que iria acontecer ao seu redor. Se ele jogasse uma granada e o amado estivesse ali, ele ia sofrer o dano da granada, porque eles não estariam se importando, eles estariam cegos de amor, tá ligado? Só que aí depois dessa pessoa morrer, basicamente se essa pessoa acabasse falecendo, né, todo mundo ali também ia acabar falecendo, né, eles iam entrar em choque, falar não, e é isso. Basicamente como um Romeu e Julieta, um amor dramático mesmo. Para as estatísticas desse stand, eu pensei em algo como, em poder desse stand, eu imaginei até porque ele não vai bater em ninguém, ele não dá sequência de soco. Desenvolvimento de potencial, eu pensei porque ele não faz muita coisa, além de fazer com que as outras pessoas em volta dele se apaixonem, não tem muita outra coisa. Precisamos botear porque o stand ele escolhe um alvo específico para que todo mundo se apaixone por essa pessoa. Resistência, porque é um stand que eu acho que ele é bem chato, então para dar um balanceamento, se você der uma porrada nele, ele vai acabar se quebrando, umas 5, 20 porras aí ele já era, né? Range infinito, até porque ele vai seguir a pessoa infinitamente pra qualquer lugar onde ela esteja indo, tá ligado? É um stand automático, então faz sentido ser um range infinito. Velocidade infinito, porque ele segue a pessoa na mesma velocidade que ela tá ligado? Se ela acelerar uns 20, 30 km por hora, o stand também continua seguindo essa mesma velocidade. E basicamente pra aparência do stand eu imaginei algo como um coração, tá ligado? Um coração que ficava flutuando em volta da pessoa, se escondendo, esse tipo de coisa assim, e afetando o usuário. Então basicamente o desafio é ser achar esse stand, destruir ele, e aí então, basicamente esse poder, isso daí que estaria acontecendo, seria quebrado. O próximo stand é Lost in Paradise, que é basicamente uma referência a end de Jujutsu Kaisen. Bom, o poder desse stand seria basicamente criar territórios e controlar esses territórios. É bem Jujutsu Kaisen mesmo, né? Uma referência bem referência. Esses territórios seguiriam uma regra. O usuário poderia criar qualquer coisa, qualquer ambiente que ele já viu ou qualquer lugar onde ele já foi, o interior de algum museu que ele já tenha visitado, o interior, sei lá, de alguma casa ou alguma coisa desse tipo, ou até mesmo coisa que ele já viu. Sei lá, ele já viu o espaço, ele quer recriar o espaço com as propriedades do espaço, ele cria. Mas, basicamente, esses territórios, eles não seriam algo totalmente retardados. Ele não poderia summonar do nada um palhaço atirando granadas ou coisa desse tipo. Seguiria uma certa lógica. E, basicamente, o território que ele criasse, ele também poderia ser afetado. Então, ele não poderia criar o extremo vácuo e falar, eu estou de boa no extremo vácuo, tá ligado? Seria basicamente um stand para criar territórios para ele ter uma vantagem na luta ou ter uma vantagem de enganar as pessoas. As pessoas ali presas não poderiam sair também. Para sair, teria que derrotar o Lost in Paradise. E, basicamente, já que é um stand que daria vantagem, se uma pessoa fosse dar um murro nele, poderia levantar uma parede, qualquer coisa desse tipo, e ter uma luta muito estilo Jojo aí. As estatísticas desse stand, eu pensei como um poder ser
porque ele não vai bater muito, tá ligado? Pra também dar uma equilibrada aí. Ele daria teria um poder destrutivo acima de um humano normal. Desenvolvimento de potencial, eu imagino algo como, porque ele pode criar basicamente qualquer coisa, né? Qualquer interior que ele queira, então isso pode ser algo muito apelão se o usuário souber usar. Precisão, eu imaginei algo como porque ele realmente é preciso nas criações que ele tá fazendo. A resistência, eu imagino algo como D, para ter uma luta consistente, mas também não muito longa. Se a pessoa chegasse perto, desse algumas porradas nele, botasse pressão, ele acabaria sendo derrotado, né? O range, eu imagino algo como C. O stand não poderia ficar muito longe do usuário, tipo uns 2, 3 metros, basicamente o stand do Jotaro lá, o Star Platinum. A velocidade, eu imagino algo como D. Se ele fosse dar uma sequência de soco, seria basicamente a sequência de soco de um ser humano normal. O que um ser humano normal consegue dar de sequência de soco seria basicamente o que o Lost Paradise conseguiria dar. Para a aparência desse stand, eu imaginei algo como uma pintura mais surrealista, tipo um stand do Abakio, só que todo colorido e pintado, meio robótico, alguma coisa assim. A IA não conseguiu fazer 100% do que eu estava imaginando, mas ela fez algo muito legal. E essa fragmentação no rosto do stand, eu achei algo muito interessante, porque parece que ele está se dissolvendo para criar o território ou coisa desse tipo, mas com um stand bem interessante e também um pouco perturbador, eu acho. O próximo stand é o This Fighter, que é basicamente a abertura de Cyberpunk Underground, aquele anime que tá fazendo sucesso aí, ou já fez, sei lá, né? Mas esse stand é basicamente capaz de fazer com que suas vítimas sintam um calor anormal. Basicamente ele vai duplicar, né, dobrar o calor corporal da pessoa. Se a pessoa está em uma temperatura corporal de 36 graus ou coisa desse tipo, ele vai dobrar. Então 36 graus estaria com 72 graus corporal. E isso seria bem prejudicial, né? Se você for para pensar que basicamente a temperatura corporal ia aumentar e uma febre pode acabar matando, esse stand faria coisas desse tipo. Bom, e eu imagino que teria cenas de perseguições, o cara lá puxando a galera correndo, a temperatura corporal aumentando, e seria algo bem estranho. Mas um jeito de você combater esse stand seria você ficando num ambiente frio, porque ele não ia conseguir aumentar sua temperatura normal assim pra te causar dano. Se ele aumentasse, só ia ficar quentinho, tá ligado, ali dentro. Então até teria um jeito de derrotar esse stand. Bom, mas para as estatísticas dele, eu imagino algo como um poder E, desenvolvimento de potencial como E. Pelo caso do poder, porque ele não vai dar soco, né? O desenvolvimento de potencial E, porque ele não faz muita coisa além de aquecer as pessoas. A precisão dele, eu botei D, porque ele não é muito preciso. Ele pega um grupo de pessoas que o usuário esteja seguindo, no caso, umas 3, assim, mais ou menos umas 3 pessoas. É claro que um é garantido. Querer focar em um, eu acho que ele pode até garantir, só para não ficar uma coisa assim muito inconsistente. A resistência dele, eu botei D, para também ser fácil de derrotar, mas também ser um pouco chato de derrotar. O range eu botei C porque o usuário do stand, do Fighter, teria que chegar perto da pessoa, uns 2, 3 metros, mais ou menos esse tipo de coisa assim, não poderia ficar muito longe do stand fazendo efeito. A velocidade eu botei D porque a velocidade com que a temperatura corporal da pessoa ia aumentar, não ia ser algo rapidão, ia ser algo aos poucos assim, mas também não muito lento, entende? Nosso próximo stand é o 99.9, que é basicamente estação de rádio, se for para pensar, mas esse daí é o nome da música do Mob Psycho. Eu acho que é da primeira temporada. Bom, que é até um anime que eu já fiz vídeo aqui falando sobre animes subestimados, mas que são muito bons. Tá aqui no card, já. Bom, basicamente o poder desse stand é ser totalmente defensivo mesmo. E ia funcionar da seguinte forma: toda vez que o usuário recebesse dano, ele ia devolver esse dano para a fonte. Só que ele ia curar, porque é uma coisa bem legal de pensar. Ele ia curar, mas ele só ia curar se essa fonte fosse algo orgânico, tipo uma pessoa, um animal, ou até mesmo uma full fight, né? Então, a partir do momento que ele deu dano em algo orgânico, esse alvo ia acabar se machucando, e aí ele ia curar. Se ele desse dano em algo inorgânico, como, sei lá, uma faca ou, sei lá, até mesmo uma arma, ele não ia se curar, mas ia danificar o objeto, que ia talvez até se inutilizar. E basicamente, essa daí seria até a sua fraqueza, né? Se você conseguisse acertar ele com algo inorgânico, ele não ia ter muito o que fazer. Mas, para equilibrar, a gente botaria um usuário mais porradeiro, que aí ficaria interessante. E esse stand é o que eu digo que poderia derrotar o Goku e até mesmo o Saitama facilmente. Porque se você for para pensar, o Goku e o Saitama usam da força bruta. E força bruta contra esse stand é quase mortal para a própria pessoa que bate nesse stand. Toda vez que o Saitama desse um soco e literalmente obliterasse o usuário, o 99 ia dar o mesmo golpe no Saitama e também causar os mesmos danos
que o usuário teve, ou seja, obliterar o Saitama. E nessa obliteração, o usuário ia se curar, ia ficar perfeitamente curado. Ou seja, pro Goku, pro Saitama e pra qualquer outro personagem porradeiro aí, que só bata, não tenha nada mais do que isso, esse stand é mortal, é basicamente o boss final pra esses caras, né? E, pra falar das suas estatísticas, nós temos o poder, que é infinito. Qualquer golpe que você dê, seja fraco, seja muito forte, ele vai devolver literalmente como causou no usuário. Então, poxa, não tem como medir se vai ser fraco, se vai ser forte, vai ser equivalente. O desenvolvimento de potencial é E, porque ele não faz muita coisa além disso, não tem o que o usuário pensar, ele está ativo, ele vai fazer o que ele tem para fazer. A precisão é infinita, porque basicamente ele acerta exatamente quem causou o dano, exatamente a fonte. A resistência dele é infinita, não tem como destruir esse stand. O range dele é infinito. Por que infinito? Se tiver uma pessoa no espaço e der um dano no 99, ele vai devolver também no mesmo lugar, da mesma distância, ou seja, o range de dano que ele vai causar também é infinito. A velocidade é infinita, porque ele vai causar o dano quase instantâneo. Acertou, ele devolve, então é velocidade infinita. A única coisa que ele não tem é potencial, mas o resto, meu amigo, é OP pra caramba. E tem umas formas bem estranhas de derrotar esse stand. Por exemplo, o Superfly, que é o stand da torre, conseguiria derrotar esse stand se ele ficasse preso ali embaixo. Então, eu quero que você escreva no comentário quais seriam as formas mais engraçadas ou estranhas de derrotar o 99.9, que seria legal de ler. O próximo stand é de um anime que eu gosto bastante, então não poderia deixar de colocar nessa lista, que é o Fly High, que é o nome da abertura de Hakui. Então, muito legal, né? Aquele anime de vôlei, tá ligado? Bom, esse stand seria um stand de suporte, mas ele se tornou um stand porradeiro ao longo do tempo, então fica aí, né? Esse é um stand de buff, no qual ele buffaria o usuário, ou se o usuário quisesse, buffaria uma única pessoa, sei lá, do grupo dele, se ele quisesse dar um apoio, esse tipo de coisa assim. E o que ele faria? Ele aperfeiçoaria as habilidades físicas e as habilidades mentais. No caso das habilidades físicas, ele buffaria tudo, tá ligado? A força, a velocidade, a resistência, a visão, até mesmo os sentidos da pessoa. Apuraria todos os sentidos, né? Até talvez o sexto sentido, pra ficar uma coisa legal, a percepção, tipo Homem-Aranha, tá ligado? As capacidades mentais, basicamente, seria avançar o raciocínio da pessoa, seria deixar a pessoa mais inteligente até. E também a percepção temporal desacelerada, ela conseguiria ver as coisas desaceleradamente. Só que os buffs físicos não aconteceriam em conjunto com os buffs mentais, ou seja, seria um ou outro, tá ligado? E a percepção temporal desacelerada pode ser algo OP de se imaginar, mas se você for parar a pensar que se o usuário não for capaz de reagir no mesmo momento, ele só vai ficar vendo a coisa acontecendo, ou seja, tem uma situação bem específica dessa percepção temporal desacelerada, ou seja, para ver algo muito rápido que está acontecendo, para criar uma tese sobre algum ataque de stand, esse tipo de coisa. O poder desse stand é D. Basicamente, ele daria dano, de uma pessoa normal, uns murros de uma pessoa normal seria o dano desse stand. Desenvolvimento de potencial eu deixei A, porque eu acho que tem um desdobramento interessante para se trabalhar com esse stand. Se você escolher certinho os buffs físicos, os buffs mentais, você consegue também usar cada poder para uma coisa específica. Então, o desenvolvimento potencial eu deixei A. A precisão dele é A, porque ele dá um buff certinho na pessoa que o usuário quer, ou até mesmo no usuário, e não é um buff geral, é um buff muito específico. A resistência dele eu deixei A, porque é um stand de buff, e dá um buff muito bom, tá ligado? E basicamente o usuário vai se tornar um stand com buff físico, ou seja, a velocidade dele vai ser aumentada, a resistência dele vai ser aumentada, até mesmo a percepção, os sentidos do cara vai ser apurado, ou seja, o cara basicamente se torna um stand muito, muito porradeiro, muito poderoso. Então, pra ter uma certa forma de derrotar esse cara, a resistência do stand dele que dá o buff é E. Se você derrotar o stand, o buff cessa, tá ligado? Mas pra dar uma ajuda pro Fly High conseguir, né, lutar, eu deixei o range B, para o cara conseguir esconder o stand dele em algum lugar, ou deixar o stand distante o suficiente para não ser um risco numa batalha. No 1v1 esse stand deve ser muito bom. A velocidade dele eu deixei C, porque para o stand conseguir, né, correr um pouco, sei lá, se esquivar, se algum outro stand for para cima, e o usuário conseguir também, né, chegar lá para conseguir defender o stand dele. Basicamente o stand se torna um usuário, e o usuário se torna um stand. É uma inversão muito doida aí. Evolui. Esse stand eu deixei uma evolução, porque eu gosto do anime, então eu também achei que seria interessante deixar no vídeo uma evolução de algum stand. Eu pensei em uma cedência mais over heaven, alguma coisa assim, e seria basicamente, ele teria buff nas estatísticas gerais dele, não pensei quais, mas teria um buff.
E ele teria a capacidade de dar esses buffs também, de conceder esses buffs de velocidade, sei lá. Mas, porém, ele também daria alguma outra coisa, que seria um poder aleatório para a pessoa que o usuário quisesse, ou até mesmo o próprio usuário. Seria um poder aleatório, poderia cair qualquer coisa, sei lá, telepatia, saber voar, ou então, sei lá, correr muito rápido, qualquer coisa desse tipo. E o usuário teria que saber usar essas habilidades, ou seja, teria que pensar, né? Bom, como é que eu vou usar telepatia para derrotar esse cara? Como é que eu vou usar tal coisa para derrotar esse cara? Ou seja, poderia ser muito bom, né? Mas poderia ser uma coisa assim, não muito boa, mas seria interessante de ter o desenvolvimento. Eu esqueci de falar, mas Stand também acabaria curando a pessoa, já que ele ajudaria nas habilidades físicas da pessoa, então ele acabaria curando, mas aí o usuário teria que parar para fazer só isso, então para dar um balanceamento. Bom pessoal, esse daqui foi o vídeo, eu tentei ser rápido, não sei se deu para ser rápido, mas esse foi o vídeo. Se você gostou, dê o seu like, se inscreva e se lembre que aqui no canal tem outros vídeos aqui falando de Jojo. Então se você gostou desse vídeo, eu recomendo que você assista outros vídeos do canal, principalmente o último vídeo que saiu, que se eu não me engano é de Jojo, falando de Jojo. Olha só que coisa boa, foi um dos piores stands. Esse vídeo tá bem mais editado de um jeito muito louco, então acho que vocês vão curtir. É isso aí.